Pois, gente, se vocês não estão sabendo da tentativa de intimidação do ICL pela Fatal Model, eu vou esclarecer para vocês e trazer, inclusive, novidades, né? Porque uma entidade já declarou, né, que repudia as ações, né? Estamos falando da Associação Brasileira de Imprensa, que divulgou um comunicado repudiando a ação realizada pela Fatal Model. Mas que ação foi essa? De onde veio isso? Vamos explicar. Bem, o Eduardo Moreira, que é o criador do Instituto Conhecimento Liberta, fez críticas à Fatal Model, que é um serviço de acompanhantes, que é... Serviço de acompanhantes, é claro que é eufemismo para prostituição, né? É pelo fato do serviço de acompanhantes ter feito propaganda no estádio de futebol, 4 horas da tarde, um evento que é assistido por muitas crianças. Então ele fez uma crítica a esse tipo de propaganda que não tinha ali nenhum elemento digamos assim, de controle para que isso chegasse a crianças. Aliás, o problema da publicidade indo para as crianças envolve as bets, porque as bets, a gente sabe, fazem muito marketing que atinge crianças e tem crianças e adolescentes entrando nessa história de apostas ilegais, e apostas legais também, que também são problemáticas. São ilegais porque criança não pode participar dessa coisa, mas acaba participando na prática, né? Aliás, tem um excelente episódio de South Park sobre isso, né? Sobre como as crianças estão sendo alvo de propaganda com energy drinks, né? Essas bebidas energéticas, né? Que são inadequadas para crianças, mas que é um episódio maravilhoso, viu? Recomendo que vocês assistam. Mas, enfim, o Eduardo Moreira fez essas críticas, a Fatal Model disse que ele estava agindo com preconceito, enfim, e aí teve o tal do caminhão, esse caminhão aqui, ó, o que mata é o preconceito, respeito, segurança e dignidade, é estacionado na frente do Instituto Conhecimento Liberta, né? E aí a Associação Brasileira de Imprensa já divulgou condenando, o sindicato e a FENAGE se manifestaram sobre intimidação ao ICL, tentativa de censura, já se manifestaram também, não é? Tem aqui, ó, sede do ICL e seus funcionários sofrem intimidação no mundo sindical, né? Denunciar o que está errado pela imprensa é a sua missão, e é isso que o Instituto Conhecimento Liberta está fazendo alvo de intimidação, depois de realizar uma denúncia. Eduardo Moreira e tal, falou, né, que o anúncio deles foi vinculado em um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro e tal. A paixão das crianças é o futebol, e eles veem isso e entram no site para saber o que é. Propaganda é feita para isso e se deparam com a maior plataforma de acompanhantes do Brasil, criticou Eduardo Moreira. Quero deixar claro aqui que eu sou favorável à legalização, inclusive, de todos os aspectos relacionados a serviços de acompanhantes. Só que a legalização impõe regulação. No Brasil, a prostituição é legalizada, mas a cafetinagem é criminalizada. E aí acaba ficando uma zona meio cinza sobre isso. Eu defendo a legalização, mas que seja regulado, que obviamente não se deve ter propaganda disso para crianças. Aliás, o mesmo argumento em relação a bebidas alcoólicas. Eu não sou contra a legalidade, por exemplo, da bebida alcoólica, que é absolutamente legal, mas eu sou contra que seja vendida para criança e sou contra que se faça propaganda de bebida alcoólica para criança. O mesmo pode se dizer do cigarro, o mesmo pode se dizer de outras, digamos assim, drogas recreativas, para ação recreativa. Eu sou a favor da legalização, mas da regulação e, obviamente, se proteger a crianças e adolescentes de serem alvo de propagandas desse tipo, não é? Essa é a minha posição, só para que vocês saibam disso. Mas a tentativa de intimidação, como está descrita aqui no mundo sindical, como está o posicionamento da Associação Brasileira de Imprensa, é simplesmente absurda, né? Eu estou trazendo aqui várias novidades sobre isso para vocês. Vocês veem que tem muitas reportagens. Eu não vou nem citar todas as reportagens sobre isso, mas eu quero destacar a fala de Eduardo Moreira sobre isso, né? Essa tentativa de intimidação. Eu vou, inclusive, me colocar aqui em miniatura, né? Gente, Eu vou me colocar aqui em miniatura e vou colocar a fala do Eduardo Moreira para vocês ouvirem. presta atenção no que eu tô falando, porque isso é urgente. Agora de manhã, hoje a gente tá falando quinta-feira, são agora 7 horas da manhã, um caminhão da Fatal Models
parou em frente à sede do ICL e tá lá para intimidar a gente, tirando fotos das pessoas que entram no ICL. E eu já tinha falado aqui do perigo que era a gente denunciar essa empresa que está fazendo propaganda para crianças, que está fazendo propaganda, enfim, em horários não devidos. Isso, enfim, tomou uma repercussão muito grande. Eles ontem fizeram um ataque brutal, falando um monte de mentiras no site deles, e no do Vitória, que tem quase 2 milhões de seguidores, a mim, dizendo que eu falei que eles eram uma organização mafiosa e que mandavam matar quando eu não fiz nada. Eduardo não falou nada disso. Aliás, o que ele falou está na imprensa. A crítica dele é extremamente específica ao horário da propaganda e ao fato dela atingir crianças, né? Foi uma crítica bastante específica sobre a permissão desse horário. E aí é importante a regulamentação, né? Eu defendo que isso seja absolutamente regulamentado e que, sim, pode-se fazer propaganda desse tipo de serviço, mas no horário adequado, que seja um horário, inclusive, com classificação etária, né? Se evitar que crianças tenham acesso a isso, né? Faz todo sentido a crítica do Eduardo, mas vamos seguir. Disso. E hoje de manhã estão lá na frente do ICL. Por sorte, hoje não é o dia que eu vou no ICL. Sabe-se lá o que esses caras fariam comigo hoje. Eu não sei o que eles fariam comigo hoje. Se estão lá na frente, tirando foto de todo mundo que entra no ICL, para quê? Para ameaçar as pessoas depois? Isso é um absurdo. A gente está entrando agora com as medidas legais. Vamos fazer um BO, um boletim de ocorrência, mas para vocês saberem o que essa empresa é capaz. Eu não imaginei que essa empresa fosse capaz de ir tão longe, né? E tá lá, eu vou colocar a foto aqui, agora de manhã, tirando foto de todo mundo que entra no ICL. Esse é o preço de se denunciar as coisas no Brasil. E eu quero saber o que as autoridades vão fazer. Eu quero saber se as pessoas vão deixar isso correr solto. E enquanto eu durar, que não sei se eu vou conseguir durar muito fazendo essas denúncias, mas enquanto eu durar, eu vou seguir denunciando. Compartilhem isso e cobrem das autoridades. É mega importante a comunidade toda vir junto. Isso é um absurdo que eu nunca vi na vida. Tá todo mundo no ICL, assim, com medo, as pessoas estão com medo de trabalhar por conta dessa ação ostensiva dos caras, intimidatória. Pois é, mas não me surpreende em nada. E eu vou explicar aqui um pouco mais por quê. O grande capital, né, e empresas de qualquer tipo, né, que sejam alvo de investigação, vão tentar fazer intimidação. Vocês acham que vai acontecer o que no Brasil se alguns políticos de esquerda resolverem enfrentar, por exemplo, as bets? Se resolver fazer a CPI das bets. É uma coisa que, por sinal, eu defendo, viu? Vocês acham que não vai rolar intimidação? Vocês acham que não vai rolar coisas tipo isso, daí a pior? Né? Vai. O capitalismo que nós vivemos, o capitalismo sempre foi brutal. Sempre foi brutal. Mas ele tem nos tempos contemporâneos, ele tenta se revestir com a aparência de que não, que é isso, estamos aqui simplesmente apresentando serviços, não é? E qualquer crítica a nós vão querer o quê? Silenciar. Isso me lembra muito, eu como sou historiador, tenho essa memória dos estudos de história, né? Quando no século XIX começaram a aparecer os primeiros críticos da jornada de trabalho excessiva, jornada de trabalho de 16 horas, e de crianças trabalhando nas fábricas. E sabe o que é que os donos das fábricas fizeram com esses críticos, especialmente sindicalistas? Ali não era tanto só ameaça, não. Esses sindicalistas, essas organizações, enfrentaram ataques violentos. Aqui ainda não chegou nesse patamar, mas está na intimidação, né? E lembra muito essa coisa de que quando o capital, né, aqueles que enriquecem muito, em qualquer setor, eles não querem receber nenhuma crítica sobre nada, né? Se você critica o horário que eles estão passando a propaganda, se você critica o fato de eles estarem focando em crianças, que é o caso das bets, que é o caso das bebidas de energéticos, que é o caso desse tipo de serviço de acompanhantes, né, de prostituição, eles vão para cima de você.
eles vão com tudo contra você. E é importante que o campo progressista tenha clareza disso até para fazer o enfrentamento. Né? Fazer o enfrentamento. Defender a regulação envolve, por exemplo, estabelecer horários em que propaganda desse tipo de coisa seria proibida. E seria proibido ter propaganda para crianças. Focar nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Esse tipo de propaganda não pode ser permitida, né? Com esse foco. Mas, enfim, a ganância e o desejo de maximização de lucro sem limites mostra como é difícil regular esse tipo de coisa, né? Por isso que a gente precisa ter um horizonte para além do capitalismo. Porque regular o capitalismo, que é importante dentro de uma democracia nesse processo, é difícil. É difícil porque o capitalismo é muito difícil de se regular. As empresas que surgem dentro do capitalismo, elas querem tudo para elas e não querem nenhum limite. É muito importante que as pessoas tenham clareza disso na hora de fazer esse enfrentamento, né? É preciso lutar para mudar as coisas no sistema que nós vivemos, mas é ao mesmo tempo importante ter um horizonte para além desse sistema. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Toda a minha solidariedade ao Instituto Conhecimento Liberta, o Eduardo Moreira, que já esteve aqui no canal, e eu já estive no canal do Eduardo Moreira. Enfim, toda a minha solidariedade e estamos juntos nessa luta. Um abração e até o próximo vídeo. Quem gosta muito do que a gente faz aqui, se torna membro, apoiador, quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.